Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, boa noite a quem está me acompanhando nesse instante, boa noite a você que vai assistir esse vídeo, talvez na outra semana, ou amanhã, ou em um outro horário. Boa noite a você, boa noite a você que está aqui em busca de uma resposta, em busca de um despertar, uma palavra de Deus. Boa noite a você que está também aqui me acompanhando pelo Instagram. A você que está chegando aí nesse momento, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite a todos nós. Estamos ao vivo, estamos aqui no nosso movimento Convergência, descobrindo um pouco, né, e experimentando um pouco da presença de Deus, desse tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus e também falando com Ele. Por isso que é tão especial esse momento, é tão importante para nós como igreja. Por mais que isso seja uma forma digital e remota, isso traz para nós aqui uma experiência sobrenatural, pois colocamos e inserimos Deus dentro do nosso lar, né? Inserimos o próprio Deus Altíssimo, o Deus totalmente outro, poderoso, aquele que é extremamente transcendente, né? Aquele que está além de todos os nossos pensamentos, adentra o nosso lar, né? E por isso que é um momento tão especial, tão incentivador. Quero te desejar boa noite a você que está me acompanhando. Quero te agradecer por permitir que eu entre na sua casa, né? Dessa forma tão especial, de uma forma tão singela. Eu venho aqui com uma mensagem muito especial, uma palavra que venha tocar o seu coração. Bom, alguém conhece uma pessoa narcisista? Vou dar algumas dicas para você entender um pouco melhor aí, talvez esse termo um pouco diferente, né? Uma pessoa que tem uma extrema necessidade de liderar. Uma pessoa que tem um anseio, uma sede de sempre ser o centro das atenções. Tá pensando em alguém já? Uma pessoa que tem uma atenção excessiva ao estereótipo, sabe? A vestimenta, ao modo de falar, de se portar, né? Uma pessoa extremamente vaidosa. Já encontrou alguém? Ou talvez você esteja se reconhecendo. Já pensou em uma pessoa que tem uma necessidade de autovalorização também? Que gosta de mandar, sabe? Naturalmente manda, né? E eu não estou falando da sua esposa, não, você que está me acompanhando. Não estou falando do seu marido também, não. Eu estou falando de uma pessoa que é narcisista. Já viu pessoas assim, já? Que são... que acreditam que são as melhores e são as mais merecedoras. Pois é, pessoas narcisistas, né? A gente sempre ouviu falar muito desse termo, sempre ouviu falar muito dessa palavra, dessa expressão, mas eu acredito que o termo e a sua origem, né, ela se remete a muito tempo atrás de uma mitologia grega. Histórias gregas que eram contadas para ilustrar e representar melhor a humanidade, né? Narciso, no caso, esse personagem que foi aí inserido na mitologia grega, né, representa um forte símbolo da vaidade, sendo um personagem, né, mitológico que é citado em muitas áreas, desde a psicologia, filosofia, na literatura, né, na teologia, como a gente trabalha um pouco isso também, né? Basicamente, a lenda de Narciso diz o seguinte, né, que ele nasceu numa região uma região da Grécia, né, chamada Boécia. Ele era muito bonito, ele era muito belo, e essa beleza dele era, de fato, a sua maior virtude e a sua também maior condenação. Um oráculo, né, pessoas sábias daquele tempo, que eram como uma espécie de conselheiros, né, da vida, disse para Narciso que ele seria muito atraente, né, mas que ele teria uma vida bem longa, entretanto, ele não deveria admirar a sua beleza, ou melhor, ver o seu rosto, porque isso o amaldiçoaria. A sua vida seria amaldiçoada se ele olhasse, né, o espelho, né?
Narciso, além de ter uma beleza estonteante, né, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, tanto de homens quanto de mulheres, ele era muito orgulhoso e muito arrogante, pois ele começou a se confrontar com essa beleza. Ele olhava para si e se sentia digno ou melhor do que os outros por causa da sua beleza. E ao invés, né, de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado pela sua própria imagem. E ao vê-la refletida num lago, ele ficou tão abismado com isso, tão admirado, que ele morreu afogado ao tentar tocar na imagem que via refletida. A sua própria beleza o matou. O seu próprio orgulho, a sua própria vaidade o destruiu, né? Narcisismo. Esse é o narcisismo. Na psicologia, o narcisismo é o nome dado a um conceito que foi desenvolvido pelo Freud, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio. É mais do que uma autoestima, sabe? Não é problema ter uma autoestima. O problema é quando você desencadeia um amor exacerbado dentro de si e, sobretudo, por sua imagem. E esse transtorno de personalidade, né, está associado, então, ao mito de Narciso, que, uma vez que recupera a sua essência egoísta de sobrevalorização de si contra os outros, né? E essa aí é uma das categorias, né, um dos objetos de estudo da psicologia, que se preocupa, né, a estudar, né, de uma forma antropológica esse personagem, esse homem excessivamente orgulhoso, né, que se sobrevaloriza, né, e essa vaidade descontrolada, né, e essa admiração excessiva por si próprio gera outros problemas no indivíduo, né, uma necessidade de admiração, uma falta, né, de humildade, né, ele não admite que a sua presença passe desapercebida em um determinado grupo, e é isso que é o narciso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o credo do narcisista, né? O credo do narcisismo. E quando você ouve a palavra credo, né, a gente fica imaginando, credo não remete à ideia do catolicismo, pastor, aquela coisa daquelas repetições que a gente observava nas igrejas mais tradicionais, né? É exatamente isso. O conceito de credo pode-se usar com referência ao conjunto de convicções. Credo, na verdade, é uma palavra, né, que vem do idioma italiano, que significa eu creio, né? E por falar isso, eu creio, eu concordo, eu tenho essa convicção, eu tenho esta opinião, eu tenho esses princípios, isso se torna também uma máxima, uma verdade, não somente na realidade religiosa e espiritual, mas também em outras profissões, em outras categorias, né? Então, por exemplo, né, jogadores assimilaram rapidamente o credo do treinador. O credo do treinador é o quê? É as convicções, né? É os princípios daquele treinador. Então, um jogador assimila rapidamente o credo do Tite, por exemplo, né? Um outro exemplo, o meu credo, enquanto jornalista, compreende valores diferentes, ou seja, as convicções dele, a opinião dele, os princípios dele como jornalista são divergentes da opinião pública. Entende? Mais ou menos dessa forma, né? Outro exemplo, o novo ministro da Economia levou várias horas para explicar o seu credo aos empresários, as suas convicções, a sua visão, a sua opinião, o seu princípio. Credo é isso, mais ou menos, meus irmãos, né? Pensando agora no cunho mais religioso, né, do dogma da religião, a gente observa que há o credo, por exemplo, apostólico, a convicção dos apóstolos. E isso se tornou, então, numa linda oração que é recitada em momentos litúrgicos de alguma igreja. O credo apostólico é aquele que você talvez já conheça, que fala: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só Filho,
nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Esse aí é o credo apostólico, no qual nós conhecemos, né? Ou seja, um vocabulário que mostra e demonstra uma opinião, uma convicção do qual a igreja está alicerçada, né? Então, essa maneira de falar credo, essa maneira de falar eu creio, essa maneira de apresentar essas convicções, elas também se refletem também em outras marcas. E nesse caso, no narcisista. O narcisista, ele também tem um credo. O narcisista, ele também se debruça e se alicerça numa convicção, numa opinião, numa proposta, né? E essas características, né, essas convicções, né, essa opinião, esse credo do narcisista, ele é abordado também pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, quando está orientando o jovem pastor Timóteo, que está realmente assumindo sua igreja, né? O apóstolo Paulo, na sua carta em Timóteo, 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim para Timóteo: saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, narcisistas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eis aí o credo dos narcisistas, né? O credo do narcisista, ele tem aqui um alicerce, uma base central. O eu, o meu apelo, a minha realidade, as minhas convicções, os meus pensamentos, as minhas palavras ressoam e ecoam muito mais do que a tua. O narcisista, a partir de si, constrói uma esfera, um mundo para conseguir alocar o teu eu. Quando ele coloca o eu dele, as suas vontades, os seus desejos, tudo que está fora da sua bolha acaba se tornando irrelevante. O narcisista, por si só, é uma das pessoas que mais se adapta ao ambiente, porque ele ignora o espaço físico dele. Ele ignora todo o espaço no qual ele pertence, no qual ele atua. Para o narcisista, não importa o que você pensa, qual é a sua convicção, qual que é a sua opinião, o que você sente. Para ele, nada importa, porque o que importa para o narcisista é o seu eu. É uma pessoa ensimesmada, guardada sobre os seus afetos, sobre os seus desejos, vivendo de uma forma extremamente impura, avarenta, presunçosa e arrogante. Eu gosto muito da definição que Lutero dá sobre o pecado original, pois quando nós lemos Gênesis, né, na palavra, nós observamos que o pecado foi a ruptura do homem com Deus. A ruptura da relação do homem com outro ser humano. A ruptura do homem para com o meio ambiente. Lutero ele define de uma forma muito diferente e singela essa questão. Ele fala que o pecado, segundo Lutero, é o homem curvado sobre si. O homem curvado sobre si. O homem que somente observa o seu umbigo.
o homem que observa somente o eu, o homem em si mesmado, o homem que esquece de todos os detalhes que circundam e estão à sua volta, se esquece do mundo ao seu redor, ignora e desobedece todas as opiniões que realmente funcionam e alicerçam. O narcisista, ele gosta da liberdade quando a liberdade parte dele. Agora, quando a liberdade parte de outro, é opressão. Quando a liberdade parte de uma força externa, é ditadura. Agora, quando parte da sua ação, a democracia. O credo do narcisista tem essa premissa. Ele é, então, de fato, uma pessoa avarenta, presunçosa, soberba, blasfema. E é interessante pensar aqui quando o apóstolo Paulo fala sobre o que é blasfemar, né? Blasfemar é diminuir e menosprezar a ação de Deus dentro de si, dentro da sua vida, dentro do agir sobrenatural da nossa realidade. E sabemos que hoje não existe maior protagonista na Terra que está agindo, que é o Espírito Santo. E quando nós lemos essa palavra blasfemar, é óbvio que você, na sua memória, no seu imaginário, já é transportado para aquele versículo, quando Jesus ele fala que há um pecado imperdoável, que é o quê? Blasfemar contra o Espírito Santo. E nesse aspecto que nós observamos, o narcisista, ele reconhece simplesmente que a maior autoridade da Terra é o seu eu, é a sua voz, é o seu poder. Nem o Espírito Santo tem autoridade sobre a vida do narcisista. Eis aí um grave pecado que a gente observa dentro deste credo, que é recitado e ecoado na vida de muitos que caminham e carregam muitas pessoas e machucam e ferem muitas pessoas nessa terra, né? Logo, uma das marcas também deste credo não é simplesmente só ser avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, mas é também ser desobediente a pais e mães. E às vezes, nessa vida e nessa lógica que nós estamos, desobedecer pai e mãe, ser negligente às obrigações e às recomendações de um pai e da mãe, acaba se tornando muito normal, muito normalizado dentro dessa nossa cultura que nós estamos aqui inseridos, né? Mas observe que esta recomendação que o Paulo fala é muito mais profunda. Existe uma verdade que está incutida nesse ponto, nesse processo. Não é simplesmente desobedecer a ordem de não levar o guarda-chuva quando a sua mãe fala. Não é simplesmente falar para comer a rúcula ou brócolis quando o seu pai manda. É muito mais profundo do que isso. Desobedecer pai e mãe é se esquecer das origens do seu pai e da sua mãe. É se esquecer da essência espiritual que coordenou e cuidou do seu pai e da sua mãe na sua origem. Antigamente, quando os judeus eles afirmavam sobre honrar pai e mãe, o maior aspecto que era trabalhado nesse sentido era: honre o Deus dos seus pais, preserve a nacionalidade judaica honrando o Deus Yahweh. E desobedecer o pai e mãe é muito mais profundo do que simplesmente ignorar a voz do pai, mas é também se esquecer do Deus do seu antepassado. Olhar para os nossos avós e pensar agora o quanto que foi fundamental a experiência com Deus do meu avô, trouxe a minha mãe, trouxe meu pai e me trouxe também para essa realidade espiritual no qual eu estou hoje inserido. Se não fossem os meus pais, se não fossem os meus avós, eu não seria cristão e não seria nem pastor. É isso que eu quero dizer. E nesse sentido, o narcisista ele pisa e ignora o passado. E todo aquele que ignora o passado, como já dizia aquele sábio provérbio italiano, que não me recordo agora bem, ele diz o seguinte: ignore o passado e repita os erros no futuro. Quanto mais você ignora os passados, mais você ignora e você está propenso a cair e repetir esses erros no futuro. O narcisista tem como credo, então, essa ignorância, essa presunção, essa soberba, essa blasfêmia, essa desobediência, essa ingratidão. Pessoas narcisistas são ingratas. Na lista deste credo, a ingratidão também é um passo muito forte, muito marcante para aquele que realmente vive dessa maneira.
Pessoas que foram auxiliadas por amigos, esquecem dos amigos ou puxam o tapete dos amigos. Pessoas que andam e caminham do nosso lado por causa de uma diferença, e o seu ego é muito maior do que essas diferenças, o seu ego é muito mais inflado, esquecem-se de tudo e são ingratos e jogam e cospem no prato que comem e seguem a sua vida como se estivessem certos. Pessoas narcisistas são pessoas que ferem a nossa história, ferem as amizades, ferem a comunhão, ferem a comunidade. São pessoas profanas, são pessoas sem um afeto natural, são pessoas insensíveis, pessoas que não enxergam a necessidade do próximo, a dor do próximo. E a marca que realmente vai quebrar esse credo, a ação que vai quebrar esse credo, é nos revestirmos da virtude celestial. E eu, quando falo virtude, eu quero me remeter e quero recordar a você esta palavra quando ela é ensinada e vociferada na Grécia também. A gente começou falando sobre Narciso da Grécia, né? E eu quero voltar um pouco sobre a Grécia e falar um pouco sobre a qualidade da virtude. Você sabe o que é ser uma pessoa virtuosa? O que é ter virtude no coração? Virtude, para sermos bem breves, é a força de resolver, de ser resoluto e de realizar o seu dever. Basicamente a virtude designa a você a força de um caráter, a força de querer ser, a força de querer fazer. Logo, a virtude ela não nasce em você. A virtude ela não cresce na sua realidade. A virtude ela demora para ser construída. Ela é como um diamante que precisa ser polido e ser alinhado e ser de fato resolvido e descoberto. A virtude ela é designada através da força, da vontade do ser. Quando nós queremos ser algo, quando nós queremos mudar de fato uma falha, um caráter problemático, nós construímos a virtude. Essa disposição moral para o bem. Virtude é uma disposição moral para fazer o bem. É a partir dessa ótica, quando nós olhamos para este credo do narcisista e começamos a observar como de fato é a real ação de quem tem a virtude, quem caminha no espírito, pode de fato quebrar essa maldição do narcisismo. A primeira ação, para ser bem breve na nossa reflexão hoje, né? Eu acho que a gente não vai conseguir desenvolver bem esse tema porque ele é muito rico, né? Mas a primeira coisa é que uma pessoa que tem a virtude no coração, ela é humilde. Ela é abnegada. Ela se doa. Porque ela entende que na comunhão e na multiplicidade de opinião, nós crescemos, nós nos amadurecemos, nós nos fortalecemos. É a partir da virtude que nós começamos a fortalecer os laços da comunhão. E toda comunhão é saudável porque ela nos confronta. A comunhão é boa porque ela realmente nos convida a pensar sobre o que de fato estamos realmente convictos. A comunhão nos molda, nos faz pessoas melhores. Nós estouramos essa bolha narcisista do eu, desse movimento ensimesmado, deste homem curvado sobre si, e começamos a olhar para o próximo e olhar para o outro e perceber que há opiniões que são diversas e são boas e são saudáveis e nos constroem, nos moldam. Pessoas que são humildes ao ponto de reconhecerem o amor no outro e saberem que precisam do outro, também são menos avarentas, são menos presunçosas, são menos soberbas. E reconhecem no outro Deus. E enxergam Jesus no próximo. E quando nesta comunhão, nesta fraterna comunhão de homens e mulheres humildes,
de homens e mulheres que pensam em construir e se alicerçar da melhor maneira com irmãos e irmãs de Cristo, exaltam e adoram o nome do Senhor. Olha só o contraste. O narcisista, então, blasfema ao ignorar o próximo e ao diminuir a ação do Espírito Santo. Aquele que de fato vive a virtude de caminhar com Jesus Cristo de Nazaré, reconhece no outro o Espírito Santo de Deus, enxerga Jesus no outro e vive uma comunhão com o outro, com o próximo. Honram pai e mães, são gratos, e não existe maior herança da cristandade em falar o quê? A graça e a paz. É reconhecer a gratidão, é reconhecer a paz, é reconhecer o valor imerecido, é reconhecer o presente no qual nós não somos dignos, nós somos gratos. E nós santificamos todo o espaço, todos os lugares, todos os momentos são santificados quando nós anunciamos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este afeto natural, essa busca por reconciliação, esse amor ágape, solidário, este amor que Jesus Cristo nos ensinou, é a resposta para quebrar este credo do narcisista. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para conversar nessa semana, mas eu gostaria de deixar essa reflexão para você pensar e meditar. Existe uma riqueza nesse assunto, né? E a gente pode até conversar na semana que vem, se tudo der certo e se Deus prover, mas o meu anseio, o meu desejo nesse momento é que pense nisso. Você tem vivido o credo do narcisista ou o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só, seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém? Ou você crê, ou você vive o credo do narcisismo. Eis aí um grave duelo que nós temos que lidar com a nossa carne, né? E pensar seriamente sobre como lidar com isso, como enfrentar isso. Precisamos pensar, precisamos orar, precisamos buscar cada vez mais. Eu vou terminar, porque eu sei que todos aqui têm compromissos, mas a minha mensagem nesse tempo e nesse instante é que Deus possa ser o seu credo. Que a mensagem de Jesus seja a sua convicção, seja a sua formação, seja a sua opinião. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse tempo. Que Deus te abençoe a você que está me acompanhando aqui. Que Deus te abençoe esse pessoal que está no Instagram aí, essa galerinha linda que está aqui comigo também. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. E nós cremos. Cremos no Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo. Pai amado, nos ajuda a não somente crer racionalmente nesta informação, mas também ser formado por esta palavra, por este princípio norteador que molda e nos transforma, ó Pai. Nos ajuda a não simplesmente recitar, mas também a realizar, a praticar, a ser, a viver esta mensagem que é vivificadora. Nós cremos em Deus. E por cremos em Deus, nós vivemos diante de Deus. Diante de Ti nós caminhamos. Diante de Ti e diante dos homens. Por isso, Pai amado, nos ajuda
a abandonar este credo narcisístico que vive em nosso coração pecaminoso. Nesse credo que é intolerante, que é ignorante, que é ingrato, que se esquece das boas lembranças e boas aventuranças que o Senhor também nos dá e nos concede, ó Pai. Nos ajuda a sermos pessoas melhores. Essa é a nossa oração que fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho aqui alguns recados especiais. Antes de encerrar, eu quero deixar para você aqui a nossa tela do nosso ano, nosso tema anual. Renovo. Nós cremos no encorajamento, nós cremos em vida e em propósito. E nesse momento, eu te desejo a orar por isso, a orar por renovo, a mudar as convicções da sua vida, que 2023 seja um novo tempo, que seja um renascimento, que seja um novo esperançar. Que esse propósito de renovo também alcance aí o seu lar. Que este propósito de novos tempos. Eu estou vivendo um novo tempo. 2023 para mim tem sido um novo tempo. Estar na igreja Bastante pela Primavera para mim tem sido um novo tempo. Tem sido um tempo de encorajamento, um tempo de vida, um tempo de propósito. Na minha família tem sido um novo tempo. 2023 tem um novo Rodrigo. É um novo ano. E eu te desafio a viver um ano novo, um novo ano, uma nova personalidade, uma personalidade melhor, uma personalidade mais encorajadora, uma personalidade com mais vida, uma personalidade com propósito. Que possamos viver assim. E nesse próximo domingo, nós receberemos também os nossos missionários. Por isso, eu conto com a tua presença aí, no próximo domingo em nossa igreja, às 18h30. Eu vou indo por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Ó, beijo do gordo. Uma ótima semana para todos os irmãos. Nós nos vemos no domingo. Até mais.